no capítulo 29 de Gênesis 29, vai falar quando Jacó foi fugido, né, de Esaú, porque Esaú estava furioso. Ele parou no meio do caminho, teve um sonho, né, para descansar. E ao chegar lá onde Labão morava, ele encontra um poço. E nesse poço tinha uma pedra. Uma pedra que eles colocavam, né, para tampar. Eu acredito que para não cair sujeira lá no poço, eles colocavam essa pedra. Deixa eu só ajudar a Lara aqui. Eles colocavam essa pedra para tampar o poço, eu acredito, para não entrar sujeira na água. E Raquel estava ali com as ovelhas. Ela estava ali, ela era responsável por levar as ovelhas para beber água. E Jacó a ajudou a dar de beber às ovelhas. Com isso, Jacó falou que era né, neto de Abraão, né, filho de Isaac, e que queria um lugar, estava procurando Labão, né? Até ele tinha perguntado para umas pessoas que estavam ali ao redor do poço, antes de Raquel chegar, se conheciam Labão, se ele estava bem. Eles falaram, não, conhecemos, e ele está bem. E nisso, Rebeca chegou e se apresentou, né? Sendo filha de Labão. E daí ele foi para casa de Labão, se hospedou lá. E ele tinha duas filhas, uma mais velha, que chamava Leia. Então Labão é o quê? Labão era irmão de Rebeca. Então Labão era irmão de Rebeca, que, né, irmão de Rebeca. E Rebeca era mãe de Jacó. Então, ou seja, Leia era prima, né? A prima de... Não é de Jesus, filha. Prima de Jacó. E Labão também tinha mais uma filha, chamada Raquel. Raquel era a filha mais nova, mas porém era mais bonita, era mais charmosa. Era uma moça mais bonita. Jacó acabou se apaixonando e passou a amar Raquel. E disse que trabalharia para Labão 7 anos para poder ter a mão e ter a Raquel como esposa. Fizeram um acordo Labão e Jacó, e ele trabalhou 7 anos, né, para Labão. Quando chegou ao final dos 7 anos, ele falou, eu quero minha esposa para mim. Então Labão fez Nossa, esse coisinha tá pra hora, vou ter que fazer outro. Então Labão fez um banquete e à noite entregou a filha, né? E naquela época eu acredito que não tinha vela, não tinha nada, então ele nem percebia quem era. E teve consigo a filha, mas não era a filha Raquel, era a filha Leia, só que Jacó nem percebeu. E como diz, acordou no outro dia, ele até levou um susto e viu Leia no seu quarto. E ele já estava casado. Ele já tinha tido ela como esposa. E naquele tempo, depois que tinha tido como esposa, não poderia devolver mais. Agora, ele era responsável por ela. E ele foi falar com Labão e Labão falou, não, agora ela é sua esposa. Trabalhe mais 7 anos para mim que você terá a Raquel. Ele esperou uma semana e falou, então eu te dou, espere uma semana, fique uma semana com ela, aquela semana, eu acredito que é do tempo do casamento, da lua de mel, né, do que seja, não sei o que chamavam naquela época. Ficou uma semana com Leia e depois de uma semana tomou Raquel como sua esposa, como sua outra esposa. E ele teve que trabalhar mais 7 anos para Labão para pagar o casamento de Raquel. Difícil. Já a mamãe ajuda. Só que o Senhor viu que a Leia era desprezada, pois quem o Jacó amava era Raquel. E Jacó, consequentemente, cuidava mais da Raquel e desprezava Leia.
Ele dormia com Raquel, ele ficava com Raquel. E a Léia era deixada de lado. E com isso o Senhor fez com que Léia tivesse muitos filhos. E Raquel fosse estéril. Logo de início, assim, Léia já teve 3 filhos. Claro que um em cada gravidez. Teve Rubens, Simeão e Levi. Sempre na esperança de que o marido se juntasse a ela. Então ela ganhava um filho e ela achava que por isso o seu marido iria reconhecê-la, né? Iria ficar com ela. E depois teve mais um, teve Judá.